Fala minha galera que está antenada aí no Cheiro de Química, eu sou o professor Saulo e hoje eu vou trazer uma reação maravilhosa para vocês. Seguindo na temática aí das reações orgânicas, hoje eu vou trabalhar com vocês a reação, procedimento experimental de uma reação de eliminação. Querem aprender? Então fiquem ligados, chama a vinheta e nós voltamos já. Valeu! E aí pessoal, estou de volta, só que agora eu vou mostrar para vocês quais são os materiais e os instrumentos que nós iremos precisar para esta reação de hoje, tá? Então, nós iremos precisar do álcool isobutílico, tá? Nós iremos precisar do sulfato de sódio anidro para a secagem do solvente. Nós iremos precisar também do ácido sulfúrico concentrado, ok? Para fazer a reação de eliminação. Iremos precisar também de uma solução de bicarbonato de sódio 10% e também uma solução saturada de cloreto de sódio, tá? Como instrumentos que a gente vai estar necessitando, nós iremos precisar de um suporte universal com garra, nós iremos também precisar de uma espátula, termômetro para medir a temperatura, balão de fundo redondo de 100 ml, vamos precisar de 2 balões, ok? Vamos precisar também de um condensador para realizar aqui uma destilação simples. Além disso, nós iremos também utilizar erlemaias, pérolas de vidro, que irão ajudar no processo de ebulição do material. Iremos precisar de provetas. Vamos precisar também de um funil de separação. Vamos precisar também de uma manta aquecedora, tá? Para transferir calor para a reação. Óculos de proteção. E fiquem antenados que a aula hoje vai ser top, hein? E aí pessoal, estamos de volta com o nosso experimento. É uma reação de eliminação, como eu já tinha falado para vocês. E para que a gente possa inicialmente fazer, né, a gente vai precisar colocar as luvas, porque a gente vai estar mexendo com ácido sulfúrico concentrado, tá? Então, colocar as luvas e também vamos colocar os óculos de proteção, ok? Então, luvas colocadas, óculos também, pronto. Então, a gente começa o nosso experimento. Então, eu tenho aqui o álcool isobutílico, que vai ser o nosso álcool, material de partida, e nós temos o ácido sulfúrico, tá? Essa reação, ela vai envolver a utilização do ácido concentrado, porque a reação de eliminação, no caso de álcool que eu vou utilizar ele, a gente vai estar fazendo uma desidratação. Então essa reação ela vai liberar água no meio, tá? Então nesse caso específico a gente precisa de um ácido concentrado, tá bem? E aí isso vai fazer com que ocorra uma transformação de um álcool para um alceno, tá? E aí vai aumentar a insaturação da cadeia, ok? E então, quais são os materiais que nós iremos precisar aqui? Inicialmente, você vai utilizar um balão de fundo redondo, e vocês irão colocar nesse balão de fundo redondo, vocês irão colocar inicialmente 20 ml de álcool isobutílico. Essa reação é muito comum se utilizar o ciclohexanol, mas como a gente estava em falta dele, então eu vou estar utilizando o álcool isobutílico, tá bom? E aí, quanto é que eu vou usar de álcool isobutílico? Eu vou usar 20 ml, tá pessoal? Vou usar 20 ml de álcool isobutílico e eu vou adicionar aqui, ó, no balão de fundo redondo, certo? Feito isto, depois adicionar o álcool isobutílico, eu agora vou estar adicionando o ácido sulfúrico, tá bom? Trabalhar com ácido sulfúrico é interessante e importante por ser um ácido fumegante, né? E que libera vapores que são tóxicos. É interessante que a gente use a máscara. Então eu vou pegar aqui a máscara de proteção, tá? Tirar o óculos primeiro. Coloco a máscara. Minha voz vai ficar abafada um pouquinho, mas é só enquanto trabalha com ácido, tá bom? Então,
Colocamos a máscara, o óculos também é importante. E aqui a gente vai estar adicionando 1 ml, tá? 1 ml de ácido sulfúrico nessa reação. Então, vou estar medindo aqui com vocês. Um ml, tá? E aqui, ó, a gente vai colocar aqui no balão de fundo redondo. É uma reação, pessoal, que por si só já é exotérmica, tá? Então você já tem aqui uma transformação na coloração do material, tá? Se ao aproximar aqui a mão, você já sente que está havendo uma liberação de energia, certo? E nesse caso específico, qual é o próximo passo que a gente vai trabalhar? Né? Qual é o próximo passo que nós vamos trabalhar aqui? Nós iremos estar colocando ela em aquecimento, numa manta aquecedora, justamente para realizar o processo de destilação, ok? Dando continuidade ao experimento, então aqui no balão eu tenho o álcool, né, o isobutílico, ao qual eu adicionei 1 ml do ácido sulfúrico. Então ele vai passar agora por um processo de aquecimento. Então a gente vai utilizar aqui a manta aquecedora para fazer esse processo, ok? Então vou ensinar vocês como é que faz essa montagem desse processo de destilação. Então primeiro você tem esse condensador aqui. Aqui eu vou ter a entrada e a saída de água. Então eu vou conectar aqui no balão, na boca do balão, tá? Então deixa eu conectar aqui justamente para que a gente possa fazer esse processo. Vou estar aqui vindo aqui o melhor registro da garra, né? Para que a gente possa de fato fazer o procedimento da forma correta. Então pessoal, com a garra conectada a essa trompa de vidro, certo? Que na verdade aqui é um conector, né? Que ele vai estar acoplado justamente ao balão, tá? Aqui o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar um termômetro aqui em cima, justamente para que eu possa estar medindo a temperatura. É importante lembrar que essa reação ela não pode passar de 90 graus Celsius. Então eu tenho que estar controlando a minha temperatura aqui, certo? Então perceba que aqui nesse processo, ó, eu vou ter, no momento que aquecer e transferir calor da manta para o balão, os gases eles vão começar a evaporar, né, em processo de ebulição, e aí você vai ter o material sendo destilado por esse caminho aqui. É importante lembrar o seguinte, que eu tenho que ter uma entrada de água, então eu vou estar colocando aqui um conector, suporte justamente para que possa ter entrada de água, e aqui eu vou colocar um para saída de água. Para que isso, professor? Justamente porque eu preciso resfriar esse condensador, para que o material que está aqui aquecido, ele possa ser destilado aqui nessa outra ponta, tá bom? E aí, no momento que eu abrir a torneira aqui, aí você vai ter o resfriamento de água, ok? O que mais que eu preciso saber? Uma coisa que eu esqueci de colocar, não pode esquecer. Eu vou colocar aqui nesse balão pérolas de vidro. Para que servem essas pérolas, professor? Essas pérolas elas são ideais justamente para ajudar no processo de ebulição. Quando eu não tenho uma forma de estar agitando esse material para que possa ter as moléculas aí, os choques entre elas serem necessários, né? Então eu posso estar utilizando pérolas de vidro que no processo de ebulição elas vão estar em agitação. Então eu coloco aqui uma faixa de 10 pérolas de vidro dessa, certo? E aqui eu posso estar tirando o próprio termômetro aqui e colocar essas pérolas de vidro por aqui mesmo, tá? Então você coloca uma faixa de 10 pérolas de vidro aí justamente para ajudar nesse processo de ebulição, ok? Então, coloquei a pérola aqui. Lembrando que ela não vai se degradar no decorrer da reação, é só uma forma de ajudar mesmo no processo de ebulição, tá? Então aqui, depois que você conecta o termômetro, eu vou precisar também de um septo justamente para impedir a saída de gás aqui, tá? Então você veja aqui que está tudo conectado. Feito isto, você vai precisar também conectar aqui do outro lado, você vai precisar conectar aqui um balão, ó, que é justamente aqui onde vai estar sendo
e tirar do material. Então, pessoal, aparelhagem montada, processo de destilação. Percebam que o balão ele está aqui do outro lado justamente para que o líquido que for sendo destilado ele possa ser coletado. Eu também posso adicionar, e é interessante que seja adicionado, pedras de gelo, para justamente evitar que o material, no momento que o balão possa ser aberto, ele comece a liberar materiais voláteis, tá? E como a gente tem esse material a ser destilado, que é o alceno, né? Ele vai ser uma substância bem volátil, então o ideal é que a gente coloque ele em banho de gelo para evitar justamente a evaporação do mesmo. Então você pode colocar uns pedacinhos de gelo e aí você põe água justamente para ajudar a resfriar mais rápido esse material que for coletado, tá bom? Então, fazendo esse processo. E agora o que é que eu faço? Eu vou agora ligar a manta aquecedora e eu vou observar justamente o aquecimento do material, né, e perceber o início da destilação do processo, ok? Eu tenho que controlar essa temperatura. É importante destacar que para não ter degradação do meu material, eu não posso deixar a temperatura passar de 90 graus, então eu tenho que estar controlando esse processo aqui na manta aquecedora. Se eu perceber que está tendo um aumento brusco da temperatura, então eu tenho que estar controlando aqui, já que a manta não é um equipamento ideal para você estar com a temperatura controlada. O mais indicado aqui seria uma placa de aquecimento. Mas muitas vezes é difícil encontrar a placa de aquecimento em tantos laboratórios, então eu estou usando aqui a manta aquecedora. Então, pessoal, perceba claramente o processo de ebulição aqui, tá? Se vocês observarem aqui a temperatura, como eu falei, ela não pode passar de 90 graus, então ela está em torno de 70, 75, tá? E no caminho que o produto está sendo destilado, ó, você tem aqui, ó, perceba claramente os gases, né? O material entrando no processo de ebulição, vai começar a esses gases serem condensados aqui nessa coluna de resfriamento. E ó, se vocês acompanharem aqui no balão, vocês iriam perceber claramente que está começando a destilar o material. Então esse material que está sendo destilado aqui, ele vai ser uma junção de água, porque nessa reação de eliminação tem a eliminação de moléculas de água, mas também está sendo destilado aqui o produto que é o alceno que eu estou querendo sintetizar. Então, do álcool isobutílico, certo? Eu consigo produzir o alceno por esse processo, ok? Então, essa reação a gente chama de reação de eliminação, ok? Então, pessoal, depois de todo o processo, não demora nem 20 minutos, né? Então, é bem rápido a reação. Após o processo de destilação, então percebam que o material foi todo coletado aqui. Então, nesse processo agora, a gente vai retirar esse frasco, esse balão, certo? E vai fazer uma destilação. A gente vai fazer uma separação da fase orgânica e aquosa. Lembrem-se que aqui nesse balão a gente vai ter água e também o alceno, tá certo? Então, o processo aqui é a gente retirar o balão agora, certo? E levar para o funil de separação, ok? Pessoal, depois de coletado o material, percebam aqui, certo? O material coletado. O que é que a gente vai fazer agora? Nós iremos transferir ele para um funil de separação, certo? Ao qual iremos fazer a extração da fase orgânica do material, ok? Então, neste caso específico, a gente vai transferir esse material, tá? Então, transfiro o material para o funil de separação, ok? E agora eu vou estar adicionando uma solução de 10 ml de cloreto de sódio, certo? Para que isso? A solução de cloreto de sódio ela tem uma função de quebrar a emulsão, tá? Então aqui ó, a gente coloca 10 ml, certo? De solução de cloreto de sódio, certo? E em seguida a gente vai adicionar também solução de bicarbonato de sódio.
Provavelmente, se porventura passou alguma molécula de ácido sulfúrico para o produto destilado, a gente vem com essa função para neutralizar esse ácido que tenha sido destilado também, tá? Dependendo da temperatura, se você atingiu aquele limite de 90 ou não, 90 graus ou não, se porventura os vapores de ácido sulfúrico eles passaram para o material destilado, então a função do bicarbonato de sódio vai ser justamente essa, tá? E aí quanto é que eu coloco, professor? Você vai colocar 20 ml, tá? 20 ml de solução de bicarbonato de sódio. Fez isso, ó. Você vai colocar aqui. Perceba claramente, ó, que começa a liberar algumas bolhas. Aqui é justamente liberação de gás carbônico, tá? Então, por isso que é importante colocar o bicarbonato de sódio, tá? Então, percebam aí claramente, ó, que à medida que eu coloco, ele vai liberando gás carbônico. O que é que você faz agora? Você vem aqui, ó, você vai agitar o material, sempre naquele processo. Você agita, libera o gás. Agita, libera o gás. Agita, libera o gás. Faz esse movimento 3 vezes. Vai você perceber se ele ainda está liberando gás. Aí você vai agitando até você perceber que não está havendo mais essa liberação. Certo? Fez isso, ó. Você vai agora colocar novamente aqui na argola metálica e vai esperar as fases separarem. Você vai ter a separação de 2 fases aqui. Percebam claramente, ó, que já está havendo. Deixa eu colocar a mão aqui para vocês observarem, ó. Tem 2 fases aqui, certo? Tem 2 fases. Lembra daquela jogada que eu falei? Qual é a dúvida? Se saber quem é a fase orgânica ou aquosa. Nesse caso aqui, a fase aquosa vai ser inferior. Vai ser essa fase aqui, ó. Mas, se você tiver dúvida, é só você colocar um pouquinho mais de água, ó. E aí, com a água, você vai observar qual é aquela que está aumentando. Qual é a fase que está aumentando aqui, à medida que eu vou colocando mais água. Perceba que a de baixo, a inferior, é que está aumentando. Então, é ela a fase aquosa. Ok? Então, o que é que você vai fazer? Você vai, depois de separar as fases, você vai, ó, coletar essa fase aquosa, que é a inferior, para que você fique somente com a fase orgânica, certo? Então é um processo bem simples de se fazer. Fase aquosa, ok? O que você vai fazer? Com outro mais seco, de preferência, você vai coletar a fase orgânica. Aqui restou no funil, ok? Coletou essa fase orgânica, certo? Aí o seu próximo passo vai ser justamente deixar ela separada para que a gente possa secar essa fase com sulfato de sódio anidro, ok? Pessoal, após a coleta da fase orgânica, sempre existe a possibilidade de passar algumas moléculas de água para essa fase orgânica. Então, o que é que a gente faz? A gente seca essa fase orgânica, ao qual nós temos o alceno, resultante da nossa reação de eliminação. Aí você vem aqui, ó, vai colocar 2 espátulas, certo? Se fosse pesar, daria em torno de 4 a 5 gramas de sulfato de sódio anidro, que tem justamente a função de secar essas moléculas de água que porventura venham a existir na fase orgânica. Após adicionar o sulfato de sódio, você observa se existe ainda algum restício aqui de água na sua fase orgânica ou não. Se não tiver, o que é que você vai fazer? Você vai pegar um funil com o auxílio de uma argola metálica e de um suporte universal. Você vai fazer uma filtração, certo? Você vai fazer uma filtração do material para o balão, ok? Então, é justamente o próximo passo do nosso experimento. Então, pessoal,
balança parada, né, zerado. Aí você agora vem e pesa o balão ao qual você quer transferir o seu material filtrado. Isso serve para quê, professor? Isso é importante para que eu possa calcular o rendimento da minha reação, certo? Então, depois é só tirar a diferença do peso do balão sem o material com o balão com o material, e aí a gente sabe a massa obtida de produto que foi obtido nessa reação. O peso do balão, ela está em 49,365, deixa eu estabilizar, 54. 55. Pronto. Então, essa é a massa do nosso balão, ok? Agora, a gente vai levar para fazer a coleta do material para este balão. Após a filtragem, a gente tira a diferença depois, então vai ser essa a massa do nosso material. Pessoal, após a pesagem do balão, certo? Ao qual você vai transferir o material, você agora vai pegar esse balão e vai colocar aqui justamente para poder fazer essa filtração. E aí, com o seu material já seco, né, com o sulfato de sódio, você vem aqui, ó, e vai fazer o processo de filtração. Justamente para que o seu material ele possa ser justamente coletado, ok? Material filtrado, então percebam que foi coletado aqui, certo? O nosso alceno. Então a gente vai ter agora que pesar para calcular a diferença de massa e em seguida iremos fazer o teste característico para ter a certeza que foi gerado um alceno e não outro produto, ok? Então, pessoal, vamos agora saber justamente a massa do produto obtido, ok? Então, deixar a balança estabilizar. Massa estabilizada. Eu agora tenho de amostra, certo? Balão com amostra. Eu tenho agora uma massa de 53,4727. Aí agora vocês irão calcular a diferença da massa. Balão sem amostra e balão agora com amostra. E vocês irão calcular o rendimento a partir dessa massa. Qual a massa obtida e, nesse caso, o número de mols, né, que vocês obtiveram, justamente para que a gente possa saber o rendimento dessa reação, certo? Eu agora vou mostrar para vocês um teste característico. Como é que a gente tem a certeza que o produto foi gerado, que o alceno foi gerado? É simples. Vocês irão adicionar em 2 tubos de ensaio a mesma quantidade de material. Você vai utilizar aqui o tubo 1. Eu vou estar adicionando 1 ml, pode ser até 0,5 ml. Você vai adicionar 0,5 ml do álcool de partida, que a gente partiu dele, e nesse caso a gente partiu do álcool isobutílico, certo? Então está aqui no tubo a quantidade que foi adicionada, ok? E no outro tubo, o que é que vocês irão fazer? Vocês vão adicionar a mesma quantidade do material que vocês obtiveram, do alceno, certo? Então, ó, você vai pegar aqui a mesma quantidade e vai colocar em o tubo de ensaio 2, certo? Então, esse teste é justamente para a gente caracterizar. E nos 2 tubos, vocês irão gotejar uma gota, e aí eu vou mostrar aqui para vocês. Vocês vão adicionar em cada uma gota de solução de permanganato de potássio, solução ácida, tá? E aí, quando você goteja uma gota em cada, você vai agitar e você vai observar o que é que acontece, certo? Você vai observar o que é que acontece. Então, você agita, ok? Você vai agitar. Então, vou colocar aqui justamente a mão para ficar mais fácil para vocês visualizarem. Vocês estão conseguindo visualizar a diferença? Um está violeta, certo? E o outro está castanho, certo? Deixa eu aproximar mais de vocês para que vocês consigam visualizar melhor. Tá dando para visualizar bem?
O tubo de ensaio ao qual eu coloquei o álcool de partida, ele ficou violeta, justamente porque ele não reagiu, certo, com o permanganato, ele ficou violeta, ok? Já o alceno que a gente destilou, o material que a gente produziu, ele ficou castanho. Isso é uma indicação de que ocorreu a reação. Alcenos, certo? Alcenos, eles reagem bem com permanganato de potássio, certo? Para formar, no caso aí, óxido de manganês, certo? E aí, consequentemente, isso é uma forma da gente mostrar que a reação deu certo. Ele forma, na verdade, um precipitado castanho. Então, você consegue ver claramente a diferença aqui. Então, isso é um teste característico para comprovar, de fato, que a reação deu certo. Bem, pessoal, após essas questões experimentais voltadas às reações de eliminação na química orgânica, vou discutir um pouquinho com vocês a respeito das questões teóricas envolvendo os tipos de mecanismo que haverão aí nas reações de eliminação na química orgânica, tá certo? Inicialmente é importante destacar que quando eu tenho uma reação de eliminação, eu vou ter a eliminação de grupos de átomos presentes ali naquela estrutura do substrato, certo? E aí isso vai fazer com que a cadeia ela saia de uma cadeia saturada e passe a ser uma cadeia insaturada. Se eu tiver, por exemplo, tendo a eliminação de grupos como hidroxila e de prótons aí adjacentes a essa hidroxila, eu tendo a eliminação de água, por exemplo, eu também vou chamar essa reação de desidratação, tá bom? É importante destacar que na reação de eliminação, a gente tem dois tipos. A gente pode ter uma alfa-eliminação, que é quando eu tenho aí esses grupos sendo eliminados do mesmo carbono, que a gente chama de carbono alfa, que é onde se encontra o grupo funcional, ou também quando eu tiver aí uma beta-eliminação, que é o caso mais comum, né, nas reações de eliminação, que aí esses grupos eles estarão saindo aí de carbonos adjacentes, tá? E aí dentro dessa questão mecanística, é importante a gente destacar que numa reação de eliminação E1, que é uma reação unimolecular, né, de eliminação unimolecular, dando um exemplo aqui nessa reação do ciclohexanol em ácido fosfórico, a uma temperatura entre 160 a 170 graus, a gente consegue gerar o ciclohexeno mais água. Destacando essa reação, a gente tem aqui uma etapa, a primeira etapa que seria a reação ácido-base entre o álcool e o ácido fosfórico, em que a gente tem aqui os pares de elétrons de oxigênio atacando um dos prótons do ácido fosfórico e aí gerando um ácido conjugado e uma base conjugada, né? É uma etapa rápida, reação ácido-base. Já na segunda etapa, você vai ter aí a ruptura dessa ligação carbono-oxigênio, uma ruptura heterolítica, e esse processo é um processo que gera uma etapa lenta, porque gerar o carbocádio em si é um processo que demanda energia, né? E isso vai fazer com que essa etapa se torne a etapa controladora da velocidade. Consequentemente, após a geração desse carbocádio secundário, eu vou ter na terceira etapa uma etapa rápida, em que você vai ter essa base conjugada que foi gerada lá na primeira etapa, ela vem, extrai esse próton e automaticamente esses pares de elétrons eles se deslocam para estabilizar essa carga positiva. E aí você tem aí o catalisador sendo recuperado e o produto sendo formado. Se você tem, por exemplo, uma reação do tipo E2, ela vai ser uma etapa sincrônica, em que você tem aí, por exemplo, um íon etóxido, né, em que ele vai estar extraindo esse próton, ao mesmo tempo que esse grupo está sendo eliminado. E aí você tem um exemplo aqui, nesse caso aqui no estado de transição, em que esse próton, ao mesmo tempo que ele está sendo extraído pelo etóxido de sódio, você tem aí, basicamente, o bromo sendo eliminado. E aí a gente tem a formação do produto, que é o 2-metilpropieno, mais o etanol e o brometo de sódio. Então perceba que essa reação ela não passa pela formação de um carbocádio, porque você está trabalhando com uma base, né? E quando você tem meio básico, você não pode propor aí a formação de carbocádio. Por isso que ela é uma etapa E2, ela é uma etapa bimolecular, que ela vai depender tanto da concentração do substrato, como também do reagente ao qual está reagindo com esse substrato.
tá? Então, essa reação ela vai ser do tipo E2. Reações de eliminação, elas são concorrentes da reação de substituição na química orgânica. É importante destacar isso, né? Isso aí, dentro dessa possibilidade, a gente consegue compreender como essas reações de eliminação, elas se comportam dentro dos seus mecanismos, tá bom? Então, espero que eu tenha contribuído com a formação de vocês e vamos em frente, porque a química é vida. Se você gostou desse vídeo e tantos outros com práticas da química orgânica no dia a dia, nas aulas laboratoriais, não esqueça de dar o teu like e também de se inscrever no canal Cheiro da Química, porque cada vez que eu estiver postando novo material, você vai estar sendo informado. É isso aí e vamos em frente porque a química é vida.